Vamos apresentar a análise de desempenho de banco de dados. O nosso grupo tem o Enzo, a Isa que sou eu, o Luiz e o Matheus. O ambiente que rodamos os testes tinha essa configuração aqui. E vamos começar com as queries de DML. Na decisão de arquitetura, o insert tem um isolamento de estruturas com espelhamento das tabelas. A inserção é feita na ordem de dependência, das tabelas independentes para as dependentes, e foram usadas estruturas de dados diversas. O delete também teve isolamento e uma carga inicial que inserimos ignorando duplicidade, apagando antes de inserir para não duplicar os dados. A deleção na ordem inversa de dependência da dependente para independente, ao contrário da outra. E a exclusão por chave primária. O update tem o mesmo isolamento e a carga inicial do delete, e simulamos cenários reais de update. E o update é feito por chave primária. Aí aqui temos os resultados obtidos. O insert, a diferença foi de milissegundos, mas o PostGrid foi 2 vezes mais rápido. Dá para ver aqui o 0,2 e o 0,4 ali, né? Aí aqui no gráfico, o MySQL é sempre o primeiro e o PostGrid é sempre o segundo. O insert e o PostGrid foi 2 vezes mais rápido, ali como eu mostrei na tabela, pois insere no fim que se tem um espaço vazio, né? Ele não faz a inserção na árvore, ele insere no fim. E depois adiciona a sequência dos índices. Aqui no update, o nosso gráfico aparece o PostGrid muito mais rápido que o MySQL, né? Porém, tá errado. Deveria ser o MySQL mais rápido, porque ele atualiza na mesma página da árvore os dados, enquanto o PostGrid ele cria um novo item e tem que atualizar todos os índices depois. Aparentemente isso aí deu errado, porque a gente usou no create do PostGrid o onConflict, né, para podendo duplicar, e garantimos apagando os dados antes para não duplicar. Só que aí por conta disso, e o nosso create do where ali, do 1 igual a 0, não tinha uma chave primária explícita, né, aí por conta disso o PostGrid não inseriu nada, e a gente não percebeu, aí deu nisso aí. Mas o PostGrid deveria ser mais lento e o MySQL mais rápido, então o PostGrid deve estar lá em cima. E aí no delete, aparentemente rolou o mesmo problema ali, né, do update, porque conta dessas inserções com um conflict ali. Mas nesse caso seria bem parecido mesmo. O PostGrid seria mais rápido mesmo e o MySQL ali mais lento, seria uma coisa parecida, só que o PostGrid seria um pouco mais, demoraria um pouquinho mais, né, mas ainda seria mais rápido. Porque ele só atualiza os bits de controle na deleção, né? E a deleção mesmo é feita depois, então isso é bem mais rápido que o MySQL. Aí aqui na RAM é parecido nas 3 operações. E aqui o PostGrid vence absurdamente o MySQL, porque ele usa bem menos memória, por conta da arquitetura fork-based que ele usa. E para cada conexão ele gera apenas um processo independente, enquanto o MySQL ele gera várias threads para cada processo. E por conta disso ele acaba usando muito mais memória. Bom dia, meu nome é Matheus Rodrigues da Silva Spalaor e eu vou apresentar para vocês aqui uma análise de desempenho entre o Postgres e o MySQL em consulta simples e de filtragens. Antes da gente entrar nisso, eu gostaria de explicar como que é armazenado no banco, como é armazenado os índices, né? Então, a chave primária ela é armazenada da seguinte forma no Postgres. A nossa tabela ela é guardada num heap desordenado, é o heap desordenado, então a primeira chave primária não necessariamente é a primeira linha ali no heap, mas a chave primária é guardada numa estrutura de uma árvore B+, que nos dá a posição no heap que equivale àquela chave primária. E isso acontece também na chave secundária. Na chave secundária nós criamos uma árvore ou um hash que nos dá o valor ou o local, um ponteiro, onde está aquela informação daquela row, daquela chave. Então, a gente não tem um acesso direto, ou seja, não está no valor da árvore, da estrutura de dados, a gente tem um ponteiro que leva para ela. Já no MySQL é diferente, no MySQL é clustered, ou seja,
a tabela ela é ordenada pela chave. Então, a chave primária, a primeira chave primária é a primeira linha da tabela. E quando a gente tem uma chave secundária, isso causa um problema, porque a chave secundária também teria que ter uma tabela dela, onde a primeira chave secundária é a primeira linha, e isso não é possível, porque duplicação de dados e desperdício de memória. Para isso, a gente tem a seguinte forma: uma chave valor, onde é ordenada pela chave secundária, e a chave secundária nos dá a chave primária daquela chave secundária. E aí nós conseguimos pegar esse valor na tabela. A gente tem que fazer um double searching, porque a gente tem que procurar a chave secundária enquanto a chave primária. Vai para a tabela, pega a chave primária e pega a row. Isso nós vamos perceber depois que é um problema. Dito isso, agora vamos dar uma analisada aqui nos nossos valores. Esse aqui é os resultados da chave primária. Nós podemos perceber que no Postgres e no MySQL é praticamente o mesmo valor. E isso acontece por quê? Chave primária ela já é indexada nos dois, no Postgres e no MySQL. Elas são praticamente indexadas com árvores B+. Pode ter um caso que você peça para ser hash, mas ela é indexada por árvore B+. E, por exemplo, na nossa tabela a gente tem a ID, que é a nossa chave primária, nome e idade. Se a gente coloca um índice, sei lá, de hash em nome, é ignorado, porque não vamos usar ele. A gente só vai usar o ID, que já está indexado, então é praticamente o mesmo valor. Por isso que a gente tem a mesma quantidade de... os mesmos valores, parece que é exatamente o mesmo tempo que foi feito, porque é praticamente a mesma operação que a gente está fazendo por baixo dos panos. E agora, com a chave secundária, a gente percebe já aquele problema. Primeiro, por que o MySQL parece é maior que o do Postgres? Porque a gente tem o seguinte problema. Desculpa. Nós temos no MySQL que fazer o double searching. E isso causa paginação, ou seja, a gente tem que tirar da memória, colocar outra coisa na memória, procurar nessa outra coisa na memória, aí pega o valor total. Isso causa entrada e saída, um I/O muito grande, que peca em tempo. Então agora vamos entender os dois casos aqui, o Postgres. O Postgres a gente percebe também que acontece quase a mesma coisa, quase o mesmo tempo. Por quê? Nós colocamos índices que a gente quer, mas o Postgres tem o CBO, e principalmente no nosso caso aqui, é porque a gente retorna muita coisa. A gente retorna linhas, a gente retorna muitas linhas, e a gente vai numa heap, e se tem mais de uma linha com aquela chave primária, aquela chave secundária, ele tem que fazer pulos na heap, e isso gasta memória. Então, para evitar isso, porque como tem que fazer esses pulos gastam muito. O CBO do Postgres, ele prefere fazer um full scan, full table scan. Ele opta pelo full table scan, ignora o índice e faz o full table scan. No nosso caso é porque a gente retorna dessa forma. Se a gente fosse mais seletivo no que estamos retornando, seria aí sim a gente teria usado realmente os índices. Mas a gente percebe que não tem muita diferença, né? Mas no MySQL, o que está acontecendo? No MySQL a árvore B+ é usada, por isso que tem um tempo melhor do que no do índice, do table scan. E a gente percebe que o índice não ideal da árvore B+, do hash e do hash não ideal são iguais. Por quê? Porque o MySQL ele fez um full scan no não ideal da árvore B+, então ele tem que fazer um full scan, já que era inútil o que ele estava vendo. E ele não tem apoio a hash. A hash criado pelo usuário, ele tem apoio a hash, mas quando é hash criado pelo InnoDB, né, que é automaticamente pelo próprio banco de dados. Quando ele não tem isso, ele faz um full scan, ele ignora essa ordem de criar um hash próprio, você pedir para usar o hash. Por isso desse tempo ser muito parecido no caso do MySQL. Muito obrigado. Fala galera, eu sou o Enzo.
Eu vou puxar a parte das consultas complexas. Legal ressaltar que a gente fez todos os testes do banco do Stack Overflow de 2010, no PostgreSQL e no MySQL, fazendo a mesma query 20 vezes para termos médias confiáveis, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo like, onde a gente buscou textos com coringa no meio das palavras. Como isso invalida, né, os índices tradicionais, o PostgreSQL meio que levou essa. Ele conseguiu fazer em 17 segundos contra 29 do MySQL. O que a gente pensa é que a arquitetura do PostgreSQL meio que explica que isso aconteceu. Ele faz uma varredura paralela, né? Usando muitos núcleos da CPU quanto que o computador permite ao mesmo tempo. E o MySQL ele é mais limitado, ele fica preso numa thread só e ele sofre para ler um like mais longo, digamos assim. Aí no agrupamento, né, a gente tem a maior diferença do trabalho. O PostgreSQL ele conseguiu fazer em 14 segundos, mas que ele levou 8 minutos, né? Por que isso aconteceu? O PostgreSQL ele é esperto e aciona o mecanismo do hash aggregate. O que ele faz? Ele puxa a memória RAM, soma tudo rapidinho na CPU, então ele meio que faz o agrupamento direto no tempo de processador. Já o MySQL ele tenta ordenar, aí ele bate no limite da memória da tabela, a temp table, tabela temporária, e começa a escrever tudo no disco. Pô, e aí, escrevendo no disco, é isso que acontece, demora 8 minutos. Agora, passando para os joins, aqui rolou meio que um empate técnico, assim, com os dois em torno de 60 e 50 segundos, né? O legal é que a gente consegue ver que o MySQL, ele conseguiu equiparar o Postgres sendo até mais rápido, né? O que isso acontece por quê? Porque quando ele vê que o índice está ruim, ele joga a carga para RAM e ele usa um hash join interno, né? E meio que isso evitou que ele ficasse indo pro disco e voltando, que nem ele fez nas outras vezes. Agora nas subconsultas, o PostgreSQL meio que sobrou, né, de novo. Sendo ali, como a gente pode ver, umas 10 vezes mais rápido. E por que isso aconteceu? O otimizador do PostgreSQL, ele fez o nesting, né, o desalinhamento. O que ele faz? Ele transforma a query num semi-join. Então ele usa basicamente o que ele fez no join, que é bem mais fácil de processar na arquitetura do PostgreSQL. Já o MySQL não faz isso. Ele acaba rodando a mesma consulta várias vezes, uma em cima da outra, meio que no laço repetitivo para cada uma delas. E, pô, isso é. Parece que ele esqueceu o que ele aprendeu no- nos joins. E agora, para resumir, o PostgreSQL ele provou ter o otimizador muito mais elástico e adaptável. Ele expande a RAM para conseguir dar mais velocidade para o usuário. Já o MySQL ele é mais rígido, né? Ele bate ali na memória e quando ela acaba, ele joga para o disco. Então é isso, basicamente. Agora o Luiz vai terminar a nossa apresentação. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Luiz e eu vou apresentar as nossas conclusões diante dos resultados dos experimentos. Bem, comparando o Postgres e o MySQL em queries de DML, ficou bem claro que o Postgres leva vantagem, já que ele apresentou performance melhor tanto em questão de uso de memória, em todos os casos, e tempo de execução melhores em quase todos os casos, menos no update, já que trata o update como duas operações, né, de delete e insert, em vez de só uma. No caso de queries de busca, o MySQL pensa tempos melhores em casos mais simples e pontuais que usavam chaves primárias, enquanto o Postgres apresentou tempos melhores em basicamente todo o resto. E isso deixa bem evidente a rigidez dos algoritmos do MySQL, que no caso simples e ideal funcionam muito bem, mas seus limites estritos fazem com que um aumento da complexidade afete dramaticamente as velocidades, principalmente em questão do uso de RAM, que o MySQL é bem rígido com isso, e no momento que uma query um pouquinho mais complexa é feita, esse limite é estourado e ele acaba tendo que usar
arquivos de paginhação no disco, que piora drasticamente a performance. Já o Postgres, ele usa a memória de um jeito mais elástico, mais liberal. Ele consegue perceber que tem memória disponível para ele e usar de jeito eficiente. Ele tenta deixar tudo na memória RAM, em vez de botar a parte no disco, o que preserva as velocidades de execução. Bem, e também isso, claro, implica que o Postgres usa mais RAM. Mas só que isso não é necessariamente algo ruim, visto que o MySQL tinha RAM disponível para usar, só que ele não usou por causa dos seus limites. Enquanto o Postgres usou todos os recursos que ele tinha disponível. Bem, o que a gente aprendeu com todo esse trabalho? A gente percebeu que para melhorar a performance de banco de dados, não basta só criar índice. Você tem que ter um conhecimento profundo dos algoritmos que o seu sistema de gerenciamento de banco de dados está usando e levar isso em conta quando você estiver planejando o banco de dados. Que aí você consegue realmente ter a performance mais otimizada que você conseguir.